A seguir, English. Um oferecimento. Aqui na Number One. Hello everybody, hello and welcome. Seja muito bem-vindo a mais um programa English com Júlia Monteiro. É um prazer estar aqui. Para você que vem me acompanhando aí em todas as aulas, muito bom para você que você está aprendendo inglês. Eu fico muito feliz mesmo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste da aula, que você também comece a me acompanhar em todas as aulas. É imperdível, gente, uma aula uma vez por semana, da onde você estiver, de graça, não tem o porquê perder, né? Se você está querendo aprender inglês, se você está querendo melhorar o seu inglês, porque aqui a gente está seguindo uma sequência, então a gente começou ali com temas mais básicos e a gente está avançando, né, na linguagem. Então eu tenho certeza que se você está me acompanhando sempre, está fazendo a sua parte, está praticando em casa, tá me seguindo no Instagram, Inglês com Júlia Monteiro. Se você não tá me seguindo ainda, corre lá para me seguir, porque lá também tem um monte de conteúdo legal. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo. Vamos começar a nossa aula. Antes disso, deixa eu agradecer a Rádio Flórida Brasil. Muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade, esse momento aqui de aprendizado que é tão importante para todo mundo, né, gente? Inglês é uma língua que sempre foi importante, né? E a gente que a gente consegue, né, sem saber nada de inglês? É para entender uma música, é para conseguir um trabalho melhor, é para poder se comunicar, para viajar, é tanta coisa. Então, o inglês é fundamental, sempre foi e nunca é tarde para aprender, ok? Então, fica ligado aí. A aula passada, na terça-feira da semana passada, a gente teve First Conditional. Se você perdeu, super importante esse tema, aliás, todos eles são. As aulas ficam gravadas, então não se preocupe, é só me mandar uma mensagem se você não encontrar essa aula, ela tá no YouTube, é muito fácil achar as aulas no YouTube, tem todas as redes sociais, mas qualquer dificuldade que você tiver, entre em contato comigo que eu vou te ajudar, ok? Gostaria muito também de agradecer a Mila, que é uma escola de idiomas aqui na Flórida, uma escola excelente, maravilhosa mesmo, tem profissionais muito bons, eu vou deixar o contato deles no final da aula para todo mundo, ok? Então vamos lá, a aula de hoje ela é super importante, vou dizer que assim, eu já vi muitos alunos mesmo alunos que já têm inglês mais intermediário, até mais avançado, errando, assim, e é um tema que não é difícil, né? Não é difícil, mas como é bem diferente do português, né? A gente acaba se atrapalhando às vezes. Não vamos trabalhar nenhum tempo verbal específico dentro desse tema, mas a gente vai falar sobre asking questions in English. Então, como que a gente formula as perguntas? Porque é uma estrutura diferente, né? E aí a gente precisa de auxiliar, precisa inverter ordem, aí às vezes não precisa inverter ordem, a gente vai ver tudo isso hoje. Fica ligado, como eu disse, é uma maneira mais ampla, é uma forma mais ampla que a gente vai abordar esse tema, sem focar em algum tempo verbal específico, mas para a gente trabalhar a estrutura mesmo das perguntas, os tipos de perguntas que vocês podem fazer. Então, até indirect questions, então perguntas da maneira indireta, que são mais polite, né, mais educadas, tudo isso a gente vai fazer hoje, ok? Vamos ver então, vamos pensar um pouquinho como que funciona a pergunta em português primeiro. Então acompanha aí comigo na tela, olha essas frases que estão aparecendo. Você está bem, ó, em português mesmo que tá aí. Se eu tenho uma frase dessa com ponto final, eu tô afirmando, você está bem.
Para eu fazer uma pergunta em português, eu simplesmente preciso mudar a entonação. Então eu vou usar a mesma ordem, eu não vou fazer nenhuma alteração, né, de trocar a ordem, de acrescentar alguma palavra, eu só vou mudar a minha entonação para virar uma pergunta. Então olha só, você está bem? Pronto, virou uma pergunta, né? Então, você está bem. Ponto final, é uma afirmativa. Você está bem? E é claro que a gente, na hora que está se comunicando, a gente acaba não falando você está, né? Então, você está bem, né? Mas enfim, eu não alterei nada ali na ordem, não mexi em palavra nenhuma, só encurtei ela, mas eu faria isso na frase afirmativa também. Então, você está bem. Você está bem? Você está bem? Mudo só a entonação. Então, o português, nesse sentido, né, porque português não é uma língua fácil, né, mas nesse sentido ela é fácil, porque eu só mudo a entonação e pronto, resolvi o problema, fiz a pergunta. Aí, quando a gente vai falar em inglês, é que tá o problema. Na hora de fazer a pergunta, então eu tenho a forma afirmativa. You are okay. You are okay. É uma afirmativa, tá com ponto final. Aí, na hora de fazer pergunta, tem muitos alunos, muitas pessoas que acham que basta colocar a entonação e aí acaba se atrapalhando, porque aí vai falar assim, you are okay, e não é a forma correta, né, gramaticalmente, para a gente montar a pergunta. E assim, informalmente, é claro que muita coisa a gente escuta, mas a gente escuta da maneira errada, não é a linguagem formal, né, não é a linguagem correta, mesmo num ambiente informal que você estiver usando, não é o correto. Então, eu tenho que fazer algumas alterações aí para montar a pergunta em inglês. Então, pensa nisso, não basta colocar entonação na sua frase, entonação de pergunta. Então, como que eu vou ter que fazer essa pergunta? You are okay? Não vai ser assim, eu vou ter que inverter. Então, eu vou dizer, are you okay? Are you okay? Então, eu inverti, coloquei o verb to be, que é o are, lá na frente do you. Pronto, agora virou uma pergunta. Are you okay? Lembrando que ok é nesse sentido mesmo de, nossa, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Certo? A gente usa nesse contexto o ok quando a gente está falando de como a gente está se sentindo, perguntando sobre como alguém está se sentindo. E aí, qual é o problema? Quando eu tenho o verb to be, como é o caso dessa frase, you are okay, é fácil, né? Porque eu só vou inverter, coloco o verb to be lá na frente, resolvi o problema. Agora, quando eu não tenho o verb to be, quando eu não tenho um modal verb, como por exemplo can, will, e should e outros, né, que eles aparecem também na frase afirmativa e fica super fácil de ver que eu só tenho que inverter. Às vezes eu não tenho, e aí o que eu faço? Né? Então, por exemplo, you like him, you like him. Eu estou afirmando, você gosta dele, é isso que eu estou dizendo, you like him. Na hora de fazer a pergunta, you like him, informalmente, vai ouvir, mas não tá certo dentro da gramática. Então, you like him, não tá faltando o quê? O verbo auxiliar. Então, quando eu não tenho o verb to be, quando eu não tenho o modal verb, eu preciso da ajuda de um auxiliar, por isso que chama auxiliar. Ele vai me auxiliar a montar uma pergunta, a montar uma negativa, e nesse caso, a gente tá falando sobre o presente. Então, tá no present simple e o verbo auxiliar para falar do presente simples é o do. Então, é ele que eu tenho que usar na hora de fazer a pergunta e a negativa, por exemplo, se fosse o caso. Então, olha só, do you like him? Do you like him? Agora sim eu tô fazendo uma pergunta. Então, lembra disso, eu tenho que inverter, se eu tiver o verb to be, se eu tiver algum modal verb, ou eu tenho que acrescentar o auxiliary verb, o verbo auxiliar, de acordo com o tempo verbal que você tiver falando ali a sua frase, ok? Então, vamos ver os tipos de perguntas que a gente pode ter. Em português também seria mais ou menos a mesma coisa, né? Então, olha só, a gente tem closed-ended questions. Pode mudar, Diego, por favor. Então, são perguntas fechadas ou perguntas abertas. A gente também usa, eu acredito, esses mesmos nomes em português. Então, closed-ended questions. O que significa closed-ended questions? São perguntas fechadas. Então, a gente vai trabalhar como a gente faz a estrutura dessas perguntas fechadas, dessas closed-ended questions. Que são o quê? São perguntas que... Quais são as possibilidades de resposta? Yes, no. Yes, no. Ou, às vezes, uma única palavra, ok? Uma única palavra que é específica. E aí a gente tem open-ended questions. O que são open-ended questions? São perguntas abertas, perguntas que a gente não pode responder simplesmente com yes or no. Aí a gente vai ter que elaborar uma resposta, são respostas mais completas. E aí elas são, então, open-ended questions. E normalmente, para montar perguntas assim, a gente precisa das famosas WH questions. What, where, who,
when, why. Então a gente normalmente usa essas WH questions para montar as perguntas que são open-ended questions, são as perguntas abertas. E ainda na aula de hoje a gente também vai ver indirect questions, são perguntas indiretas, e aí muda totalmente a estrutura na hora de fazer a pergunta. Não é difícil, mas tem alteração na pergunta, e é uma maneira mais formal, mais educada de fazer uma pergunta. E aí normalmente a gente vai começar a pergunta com do you know, can you tell me, could you tell me, esse tipo de coisa, ok? E aí o resto da pergunta é que a gente vai ter que fazer uma mudança ali, e eu vou explicar tudo para vocês. Fiquem até o final da aula, ok? Vamos começar então com closed-ended questions. Então, vamos ver alguns exemplos. Pode passar, Diego, por favor. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de perguntas fechadas, closed-ended questions. São perguntas que, como resposta, eu vou ter yes, no, ou às vezes uma única palavra, né? Alguma palavra que normalmente é específica, right? Vamos ver os exemplos aqui. Are you from Brazil? Are you from Brazil? Ué, para responder isso você vai dizer yes or no. Claro que de uma maneira mais completinha, que é yes, I am, ou no, I'm not. E sim, você poderia inclusive dizer I am, não tô nem falando yes, mas dá o sentido de positivo ou negativo, né? Então, yes, I am, no, I'm not. Are you from the USA? Are you Brazilian? Are you? E qualquer coisa. Nesse caso, a gente está usando o verb to be, que poderia ser aplicado com alguma outra pessoa também. Então, is she an actress? Ela é uma atriz? Is she an actress? Yes, she is. No, she isn't. Is she okay? Ela tá bem? Yes, she is. No, she isn't. Então, são perguntas que eu só respondo yes or no e pronto, tá resolvido. E é claro que a gente tem isso em qualquer tempo verbal. Aqui, esse primeiro exemplo era com o verbo to be, tá no presente. Podia ser o verbo to be no passado, no futuro. E aí a gente tem, do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Yes or no? Yes, I do. No, I don't. Can you cook? Can you cook? Você sabe cozinhar? Yes, I can. No, I can't. Então, percebam que todas essas perguntas, eu começo a pergunta com ou verb to be, ou modal verb can, e pode ser que should, pode ser algum outro modal verb, ou com um verbo auxiliar. Do, did, does, e had, has, quando é present perfect, past perfect, não importa. Lembra que eu tenho necessariamente que começar ou com verbo auxiliar, ou com modal verb, ou com verb to be, ok? Mas a gente também... tem mais uma aqui nessa lista. Então, ó, did you work yesterday? Did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Yes, I did. No, I didn't. Então, você está respondendo com yes or no. Agora, olha esse exemplo que está aí no canto. What is the capital of Brazil? What is the capital of Brazil? Qual é a capital do Brasil? Como resposta, tem uma única informação, uma única palavra. Então, essa também pode ser considerada uma closed-ended question. Então, uma pergunta fechada. Por quê? Porque não existe nenhuma elaboração aí na resposta, não é uma resposta mais completa, elaborada, que você precisa refletir, pensar e responder com várias palavras. Não. Uma única palavra basta. E nesse caso, eu estou começando ela com what. Então, às vezes, em algumas situações, mesmo começando com what, when, where, who, pode ser que você também tenha aí alguma closed-ended questions. O que é muito importante você saber é que a gente está aqui vendo esse conteúdo por essas partes, mas não é uma coisa que você precisa analisar no seu dia a dia. Nossa, essa pergunta closed-ended question é open-ended question. Mesmo em português, isso não precisa. Foca agora na estrutura da pergunta, como que eu tenho que montar essas perguntas. E o mais importante de você lembrar é, tá tudo invertido. Olha só a primeira aqui, are you, não é you are from Brazil, não. Are you from Brazil? Do you speak Spanish? Olha o auxiliar aparecendo lá no começo. Can you cook? Can you cook? Olha o can antes do you. Porque se eu falar you can cook, eu estou afirmando, estou falando you can cook, você sabe cozinhar. Eu não estou perguntando, eu tenho que inverter para perguntar. Então, can you cook? Ok? Isso é o mais importante de você lembrar. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Coloco o did lá na frente, ok? Na verdade, ele apareceu, porque se fosse uma frase afirmativa, ele não estaria, provavelmente.
E aí, todas as respostas, olha só, todas elas, como possibilidade, eu tenho yes or no. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I do. No, I don't. Can you cook? Yes, I can. No, I can't. Did you work yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Essa é a short answer, que a gente chama, é a resposta curta. Então, apesar de ser curta, ela tá completinha, ok? Vamos para a próxima, então. Agora a gente vai ver as open-ended questions. São as respostas, as perguntas abertas, né? E nesse caso, na hora de responder, aí a gente precisa de uma resposta que não dá para ser yes or no. Se eu te perguntar, por exemplo, what's your name? Não dá para você falar yes or no. Talvez seria considerado também como uma closed, porque você diria uma informação específica. What, when, where, who, how, why, whose, which. Olha quantas WH questions que eu trouxe hoje para vocês, né? Essas são as principais. Então, quando que eu uso what? Para falar sobre things, actions, então para falar de coisas. What is your name? Qual é o seu nome? Seu nome é uma coisa, né? What is she doing? O que ela tá fazendo? What is she doing? Então, eu tô falando de uma ação. What happened to him? O que aconteceu com ele? É uma ação também. When significa quando, né? Então, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is the meeting? Quando é a reunião? Então, eu falo de dates, de time. Bem lembrado, time, na verdade a gente usa com what também. Então, what time? What time is it? What time will you travel? Que horas, né? Então, a gente usa o time junto com what. Where significa onde, para falar então de lugar, de places. Where are you from? Where is your mom? Where do you work? Where did you go yesterday? Então, onde você foi ontem? Onde a sua mãe tá? Então, onde? Who, a gente diz who, significa quem. Então, para falar de people, de pessoas. Who is that guy? Quem é aquele cara? Who is she? Quem é ela? Who is the president of the USA? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Então, a gente usa who para falar de pessoas. Who is your favorite singer? Who is your favorite actor? Quem é o seu ator favorito, seu cantor favorito? How, a gente usa para falar de lugar, da maneira, de como alguma coisa acontece. Então, how are you? Como você está? How are you? How are you doing? How are you feeling? How do you go to work every day? How do you go to work every day? Como você vai para o trabalho todos os dias? How do you do this? Ok? Como você faz isso? E o why, quando que a gente usa why? Why significa por quê, né? Então, por quê? Tá perguntando o motivo de alguma coisa. E para responder, eu não vou usar why, então eu vou usar because. Olha só como é que eu falo because. Tem muita gente que fala because. Because, essa é a pronúncia, ok? Então, why did you do that? Por que você fez isso? Because, e aí você responde. Por isso que ela é sempre uma open-ended question, porque você nunca vai conseguir responder com uma informação só, com uma palavra só ou com yes or no, né? De uma maneira geral, closed-ended questions, você responde com yes or no. E open-ended questions, não é possível responder com yes or no. Whose significa de quem. Whose, for example, whose bottle is this? Whose bottle is this? It's Julia's, é da Júlia. Pois a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, porque tem toda uma estrutura diferente, tem que colocar apóstrofe e o S no nome, em quem, né, pertence, e aí não dá pra gente entrar nesse assunto agora, mas é super importante também. Mas para você lembrar agora do foco, a gente tá falando sobre perguntas, e whose significa de quem, ok? Então é posse. Which eu uso para, na verdade eu não tenho uma tradução, mas assim, é como ser quais desses. Então é quando você tem um grupo para escolher. Então se eu pergunto para você assim, what's your favorite color? What's your favorite color? Você vai falar para mim qual é a sua favorite color. It's black, it's red, it's yellow, orange, whatever. Agora, se eu te der um grupo para escolher, ou você tivesse, which is your favorite color? Blue, red or green? Which is your favorite? Eu tô te dando um grupo, uma seleção ali para você escolher. Então, which é para falar também de coisas e tal, mas quando você tem um grupo para escolher alguma coisa, ok? So, Bruno Mars, Michael Jackson or Phil Collins, which
one is your favorite? Which one is your favorite? Qual destes é o seu favorito? Eu tô te dando um grupo para optar, ok? É isso que significa which quando eu tô fazendo alguma pergunta, right? So, WH questions cannot be answered with yes or no, ok? Para você saber, então, agora vamos ver alguns exemplos na prática agora de algumas perguntas, então, com open-ended questions. Pode passar pra gente, Diego, please? Então, olha só. What do you do in the mornings? What do you usually do in the mornings? Você vai responder assim pra mim, yes? What do you usually do in the mornings? No. Né? Então, fica na cara que você não entendeu a pergunta. Então, para responder, você precisa elaborar, assim. Então, I take my kids to school and go to work. So, that's what I do in the mornings. That's what I usually do in the mornings. What do you usually do in the mornings? Tenta elaborar na sua cabeça uma resposta rápida que seja, mas tenta responder também, coloca aí a cabeça para ir funcionando. Why do you study English? Why do you study English? Você não vai poder responder yes, yes, porque eu não estou perguntando do you study English ou do you like studying English? Do you study English because it's important? Aí você falaria só yes or no. Não, eu estou perguntando why do you study English? Por que você estuda inglês? E aí você responde because I want to get a better job, because I want to understand music, because I want to understand the movies, I want to be able to talk to people all over the world. E aí você vai responder o que você quiser, né? Então, porque eu quero entender filme, porque eu quero entender música, porque eu quero um trabalho melhor, porque... Então, você vai elaborar uma resposta. Mas olha só, vamos prestando atenção na estrutura. What do you do? Então, eu tô começando essa pergunta com what, mas eu tenho um verbo auxiliar ali, porque pergunta eu sempre tenho que ter ou auxiliar, ou verb to be, ou modal verb. Tem que lembrar disso. Então, what do you do? Eu tenho dois do's aí, tem muito aluno que olha e fala, nossa, por que eu tenho duas palavras iguais? Bom, porque um do, que é o segundo, é o verbo de ação. Então, o que você faz de manhã? Do é o verbo fazer. O que você faz? Mas ele também é o verbo auxiliar, que não tem uma tradução. Então, what do you do in the mornings? O que você faz? Não tem uma tradução, mas eu preciso dele na hora de fazer a pergunta e na hora de fazer a negativa, ok? E a última pergunta que eu tenho aqui nessa tela é, where would you like to live? Onde você gostaria de morar? Where would you like to live? Ah, I'd like to live in London, I'd like to live in the USA, I'd like to live in Brazil, in Florida. Então, você vai responder ali o que você quiser, mas não dá para responder com yes or no. Então, I'd like to live in... Tarará. Então, where would you? Olha só, tá invertido. Would tá na frente do you. E significa onde você gostaria de morar, onde você moraria, ok? Why do you study? Mais uma vez, o verbo auxiliar está aparecendo antes da pessoa, então está sempre invertido, não esquece disso. Vamos colocar a cabeça para funcionar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de exercício bem rápido, porque é importante. Então, se você tiver com papel aí, caneta, estiver anotando, ótimo, maravilha, tenta fazer rapidinho. Se você não tiver com nenhum papel, se estiver trabalhando agora e não dá para escrever nada, não tem problema, vai ouvindo, vai tentando elaborar as respostas mentalmente mesmo, e se quiser, depois assiste a aula de novo, ou não precisa, mas escreva depois, tenta praticar de alguma forma, ok? Diego, passa para mim para a próxima tela, por favor. Então, o que vocês têm que fazer? Olha, vou avisando, hein? Apesar de não ser difícil, tem muito aluno que acaba errando porque esquece do detalhe de inverter ou esquece de colocar o verbo auxiliar quando precisa. Mas o exercício você tem essas perguntas que estão aparecendo. Então, a primeira, yes, he does. Yes, I can. I wake up at 7 a.m. I go to work by car. E my mom went to the beach yesterday. Então, o que pode ser a pergunta para cada uma dessas respostas, né? Então, pensa, qual pode ser a pergunta para yes, he does? Em alguns casos, inclusive na maioria desses que estão aparecendo aqui, eu tenho mais de uma opção de pergunta, mas o começo dela vai ter que ser o mesmo. Mesmo o restante, o complemento podendo ser qualquer coisa, a forma como eu começo a pergunta, ela vai ser uma coisa específica para ser correta. Então, tenta pensar rapidinho. Como que eu poderia fazer uma pergunta para yes, he does? Será que eu posso perguntar is he your father? Is he your father? Será que eu posso responder yes, he does? Vai ficar estranho, né? Porque aí eu teria que responder yes, he is. Eu tenho sempre que responder usando o mesmo auxiliar ou to be que eu tiver na pergunta, ok? Então, tenta bolar rapidinho as perguntas aí na sua cabeça ou no papel se você estiver anotando, para você poder praticar mesmo e aprender. Yes, I can. Como que eu posso perguntar? Yes, I can. Que pergunta que pode ser?
I wake up at 7. Então eu tenho o horário aí. Como que eu tenho que começar a pergunta? I go to work by car. Então olha a informação que eu tenho, by car. Então eu vou de carro. Então eu tenho que perguntar como você vai para o trabalho. My mom went to the beach yesterday. Então minha mãe foi para a praia ontem. Então eu tenho que perguntar para onde minha mãe foi, ok? Vamos ver então como que a gente faz. Diego, passa pra gente ver as respostas. As respostas que na verdade são as perguntas, né? Então, olha só os exemplos aqui. Does he like sertanejo? E aí podia ser qualquer coisa. Does he... E aí a partir desse momento que tá sublinhado podia ser qualquer coisa. Então, does he like sertanejo? Yes, he does. Does he live with his family? Ele mora com a família dele, né? Seria isso. Does he live with his family? Yes, he does. Does he work a lot? Ele trabalha muito? Yes, he does. Does he live in the USA? Yes, he does. Então, pode ser qualquer coisa, mas a forma como eu começo tem que ser does he. E aí a gente tem agora, can you dance? Can you dance? Can you speak Spanish? Can you cook? Can you understand me? Can you understand what I'm saying? E aí você responde, yes, I can. Então, olha quantas opções aí eu tenho. Então, mais uma vez, o que está aparecendo sublinhado pode ser substituído por alguma outra coisa. Mas o começo da pergunta vai ser, can you... Tarará. What time do you wake up? Aí vai ser, essa pergunta não tem como ser outra, né? Então, I wake up at 7. A não ser que você pergunte, what do you do at 7 a.m.? What do you do at 7 a.m.? O que você faz às 7? E aí você fala, I wake up at 7, né? Fica um pouco estranho, mas dá certo. Então, what time do you wake up? What time do you wake up? What time? Olha o auxiliar logo em seguida, do you wake up? E lembra, olha, pode olhar em todas que a gente já viu. Sempre invertido porque é uma pergunta. Aí a gente tem agora, how do you work? How do you go to work? How do you go to work? Como você vai para o trabalho? How do you go to work? I go to work by car. E a última é, where did your mom go yesterday? Where did your mom go yesterday? Onde a sua mãe foi ontem? Where, WH, where did she? Tá invertido, where did she go? E o go tá no presente, por quê? Porque eu já tenho did. Na frase ele já tá indicando que é passado. Where did she go yesterday? Where did your mom go yesterday? My mom went to the beach yesterday. Então, para onde a sua mãe foi ontem? Minha mãe foi à praia ontem. Ok, vamos para a próxima então. Espero que essa prática, esses exercícios que a gente faz de vez em quando aqui nas aulas, que eles ajudem vocês a refletirem. E se você errou, se você não conseguiu direito, isso faz parte do processo. O erro, ele faz parte do processo e absolutamente todo mundo erra. Ele é necessário, inclusive, para a gente poder realmente perceber qual é o erro e aprender a partir dele. Então, não se preocupe por errar, porque é natural, né? Não existe nenhum aprendizado sem erro nenhum, ok? E aí a gente tem aqui intonations, olha só que legal. Eu tenho aqui essa frase, Paul and Kate watched a movie last Friday. Paul and Kate watched a movie last Friday. Só pra gente praticar um pouquinho a pergunta. Se eu perguntar assim, who watched a movie last Friday? Who watched a movie last Friday? Aí eu vou dizer, Paul and Kate. E aí, olha só, dependendo de como eu colocar a ênfase na minha frase afirmativa, mesmo que seja ela completa, porque se eu disser assim, ó, Paul and Kate watched a movie last Friday. Então, provavelmente a pergunta foi assim, ó, what did Paul and Kate do last Friday? Vamos lá de novo. What did Paul and Kate do last Friday? E aí eu respondi, então, Paul and Kate watched a movie last Friday. Agora, se eu tivesse falado, Paul and Kate watched a movie last Friday. Provavelmente a pergunta, então, eu ia estar fazendo sobre quando. Então, eu teria perguntado, when did Paul and Kate watch a movie? Paul and Kate watched a movie last Friday. Então, olha só, tudo também depende da sua intenção, onde você coloca a sua entonação. Se eu falasse, Paul and Kate watched a movie last Friday, provavelmente eu teria perguntado, who watched the movie last Friday? Quem assistiu o filme? Paul and Kate. Então, tá aí nas cores para você saber exatamente, então, ó, em amarelo, Paul and Kate. A pergunta, então, é who, para falar sobre pessoas. Então, who watched a movie last Friday? Aí a gente tem em vermelho, watched a movie. What did Paul and Kate do last Friday? E a gente tem em verde, então, quando? When did Paul and Kate watch a movie? When? E aí tá aparecendo em vermelho e em verde aqui ó, a informação, last Friday. Ok?
E agora, por fim, a gente está chegando já no final dessa aula, a gente vai ver um pouco sobre indirect questions, que não é difícil. Pode mudar para mim, por favor, Diego. O que são indirect questions? São perguntas também, mas elas são feitas normalmente de uma maneira mais educada, num contexto mais formal. Então, se você está andando na rua e precisa de uma informação e pergunta para alguém que está passando, né? Então, é mais educado você falar, primeiro, claro, excuse me, então, ai, licença, do you know, né? Você sabe, can you tell me, você pode me dizer, a gente normalmente começa uma pergunta assim. E aí vamos ver então alguns exemplos aqui, olha. Can you tell me where the nearest restroom is? Can you tell me where the nearest restroom is? Can you tell me where the restroom is? Você pode me dizer onde é o banheiro? É isso que eu tô perguntando. Então você tá num restaurante, tá num shopping, tá em algum lugar público, não sabe onde fica o banheiro, quer perguntar? Pode perguntar dessa forma. Se você chegar para uma pessoa que você não conhece, where's the restroom? Fica um pouco grosseiro, fica direto demais, fica seco, né? Então precisa ser mais polite, precisa ser mais educado. Então, excuse me, do you know where the restroom is, please? Please, sempre. Do you know where the restroom is? Você sabe onde é o banheiro? Ou can you tell me where the restroom is? E aí, qual é a diferença entre esse tipo de pergunta e as outras que a gente estava vendo? Olha só o que acontece. Essas perguntas, indirect questions, perguntas indiretas, eu vou começar com do you know, can you tell me, could you tell me? E aí, esta parte da pergunta, ela já está na forma invertida. A minha pergunta está acontecendo nesse momento. Vamos pensar em português. Eu chego e falo, você pode me dizer onde é o banheiro? Então, ó, você pode me dizer, a minha entonação de pergunta está nessa parte. Você pode me dizer onde é o banheiro? E a segunda parte cai o seu stress, né? Você não coloca mais tanta força na hora que você estiver falando. E aí vai ficar como uma afirmativa no final. Se você fizer entonação de pergunta nessas duas partes, olha só como vai ficar. Você pode me dizer onde é o banheiro? Olha só como, nem em português a gente faz isso. Então, eu não vou ter duas entonações aí, uma para cada parte da frase. Então, você pode me dizer onde é o banheiro? Não, você pode me dizer onde é o banheiro? Em inglês é a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Depois, a parte que seria a pergunta vai estar na maneira afirmativa, não vai estar invertido. Então, can you tell me where the nearest restroom is? O está lá na maneira normal, na ordem normal, ele não está antes do sujeito, ele não está invertido, porque ali não está acontecendo mais a pergunta está sendo feita onde? No can you tell me? Olha o segundo exemplo. Do you know where I can find a post office? Do you know where I can find a post office? Você sabe onde eu posso encontrar um post office, um correio? Ó, where I can find, não é where can I find, porque senão eu estou fazendo duas perguntas. Do you know where can I find? Ficaria assim, ó, você sabe onde que eu posso? São duas entonações, não, é uma só. Então, do you know where I can find a post office? E aí eu coloquei embaixo a maneira errada para vocês poderem enxergar, ó, tá em vermelhinho aqui. Então, do you know where can I find a post office? Tá errado, ok? Então, mais uma vez, indirect questions, elas não são difíceis, você só precisa lembrar que elas vão começar com do you know, can you tell me? E aí a segunda parte, que é a informação que você quer saber, não vai estar invertido para fazer a pergunta, não vai estar na forma, na ordem normal, ok? Ordem normal de uma frase afirmativa. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, fique à vontade. Feel free to talk to me on Instagram. Sinta-se à vontade para falar comigo lá no Instagram, ok? Tá aparecendo aqui em todas as telas, ó, aqui em cima, Inglês com Júlia Monteiro, ok? Para você não esquecer. Terminando essa aula, corre lá e me segue para você não esquecer. Vamos então para a nossa última parte da aula, que são os idiomas que a gente sempre estuda. Todas as aulas eu trago idioms aqui, algumas expressões da língua para vocês aprenderem, porque a língua tá cheia de idiomas, né? De idioms, na verdade não são idiomas. Idioms são expressões da língua e idiomas a gente fala language, chama de language. E a língua tá cheia de expressões, super importante a gente aprender para a gente realmente falar de uma maneira mais natural e poder entender quando as pessoas falam com a gente, né? Então, olha só, aqui tem duas. Então, on the tip of my tongue.
muito fácil de entender, né? Eu imagino que vocês já tenham sacado, até porque tem um desenho de uma língua aqui. Então, on the tip of my tongue. Hey, do you remember the name of that movie? I do. What is the name? It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. O que significa? Eu lembro. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Significa que você lembra, mas não lembra, né? Na verdade, você lembra quase ali. Tá quase lembrando. Então, a gente diz a mesma coisa em português. Tá na ponta da língua, né? On the tip of my tongue. On the tip of my tongue. This is a tongue, your tongue, ok? Por isso que tem o desenho aí para você não esquecer. E a gente tem uma outra expressão, outro idiom que é beats me, que significa sei lá. Olha só, é beats me, não é beat me, não é beat me, me batam, não, ok? Não. É beats me. Então significa, sei lá, alguém te faz uma pergunta, por isso que eu trouxe nesse contexto que a gente está falando sobre perguntas, alguém pergunta alguma coisa para você e você não faz a menor ideia, you have no idea. Claro que você pode falar várias outras coisas, I have no idea, I have no clue e várias outras expressões, mas uma delas pode ser beats me, sei lá, é como se fosse o nosso sei lá. Claro que é uma expressão mais informal. Nem todas as expressões são informais. Essa é uma expressão mais informal, mas você pode usar também nesse contexto. Quando você não sabe, você fala beats me, não sei. Ok? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Diego, pode mostrar a nossa última tela para o pessoal ver o contato aqui da Mila. Para quem gostou da aula, por favor, continue me seguindo então, compartilhe com os amigos, com aquela pessoa que você sabe que está querendo aprender inglês já há muito tempo e não consegue, sempre tem algum motivo, está com a vida atrapalhada e é isso e aquilo. É uma oportunidade muito boa, gente, para aprender inglês, uma vez por semana, toda terça-feira, às 5 horas aqui, horário de Miami, agora às 7 horas aí no Brasil. Então, não perca essa oportunidade de realmente compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando, porque vale a pena, ok? Muito obrigada, Rádio, pelo espaço. E aqui estão os contatos da Mila. Se você não conhece ainda, a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida, é uma escola muito boa mesmo, tem professores excelentes, profissionais capacitados que vão atender você muito bem. Eles têm 2 unidades, por enquanto, então uma em Miami, outra em Orlando, então tá aqui o Instagram de cada uma delas para você mandar mensagem, ok? Então Mila Miami USA, Mila Orlando USA, e tem o site deles aparecendo aqui também, então milausa.com. Entre em contato com eles, você não vai se arrepender. Se tiver precisando aprender inglês, mas aprender mesmo inglês aqui na Flórida, pode mandar uma mensagem para eles, liga para eles, vai visitar a escola que vocês vão adorar. Se você está esperando essa bagunça toda de mundo acabar para poder vir para cá, já entra em contato, já vai pegando as informações para você ver como funciona, como você pode fazer para poder realizar esse sonho de estar aqui aprendendo inglês, ok? Eles têm curso para alunos internacionais também com visto F1. E para quem não está me seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro, como eu já falei, não perca tempo, corre lá e me segue também, ok? Thank you so much and see you next Tuesday.